Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia de hoje, né? Sabemos que o Santos ontem empatou, né? Pelas circunstâncias do jogo, o Santos foi amassado, o Inter poderia ter acabado com o primeiro tempo 3-4-0 em cima do Santos, 14 chutes a 0, teve um domínio total. E o Santos conseguiu no segundo tempo equilibrar mais o jogo com as substituições, né? Que deram certo, que o time que o Vojvoda colocou foi super errado. Espero que ele nunca mais repita esse time. Mas mesmo assim, o Santos conseguiu trazer um ponto importante, né? E peguei um texto aqui do Wagner falando sobre também as possibilidades, né? Quais são os times ameaçados. Então, com esse empate de ontem, o Inter poderia já realmente sair dessa lista de times ameaçados e hoje volta a ser. Tava até vendo um vídeo lá do canal do Inter lá falando, né? Que eles estão muito preocupados e vimos ontem isso, né? E do Santos, por detalhe, se tivesse uma qualidade técnica um pouco melhor ofensivamente ontem, o Santos poderia sim ter virado o jogo. Poderia ser injusto pelo primeiro tempo do Inter? Sim, mas é futebol, né, rapaziada? Mas é isso, vamos ver o que o Wagner fala sobre os times ameaçados. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Vou colocar aqui a projeção que eu fiz. Olha, nessa primeira rodada das últimas 4, eu acertei todos os resultados, né? Claro, não coloquei placar, só coloquei empate, vitória ou derrota e acertei. Falta só o jogo entre Bragantino e Fortaleza, que acontece na próxima quarta-feira. Não tem nessa projeção o Ceará, mas já dá para incluir aí o Ceará. O Ceará tem 42 pontos, mas tem uma sequência de jogos terrível. Já tinha, né? Nessa rodada ele já pegou. Já comentei, o Ceará, ele joga com os 3 primeiros colocados. Joga com o Cruzeiro agora, joga com o Flamengo no Maracanã e fecha o campeonato com o Palmeiras. O Ceará deixou se salvar perdendo pro Inter em casa semana passada. Era pro Ceará ter vencido o jogo. Hoje o Inter estaria afundado na zona de baixamento, né? E o Ceará estaria com 45 pontos salvo. O Mirassol e perdeu por 3-0 do Mirassol. E agora ele tem simplesmente pela frente o Ceará nessas últimas rodadas, né? O Ceará pode ser ultrapassado pelo Santos, pode ser ultrapassado pelo Vitória, pode ser ultrapassado pelo Internacional. Então, de repente, gente, um dos 4 rebaixados nem está nessa nossa lista aí, né, entre esses 5 candidatos ao rebaixamento, né? O Sport já caiu, Juventude praticamente, né? Juventude só respira ali por aparelhos. O Fortaleza... Juventude não depende mais dele, né, rapaziada? Mais que o Juventude ainda não é 100%, ele tem 33 pontos, chegaria no máximo a 42. Então, mesmo que ele vença todos os jogos, ele depende de resultados aqui também desfavoráveis, né? O Vitória não bater 42, o Inter não bater 40, acima de 42, o Santos também. Então, o Juventude não depende mais dele. Por isso que a situação dele tá complicada. E pode ser que ele já caia nessa rodada, né? Na próxima rodada jogando contra o Bahia, né? Que briga com o Botafogo diretamente para uma vaga direta para a Libertadores. Que pro Bahia é muito importante, né, rapaziada? Você fugir da pré-Libertadores e já ir para a fase de grupos, né? Beleza, vai depender do que vai acontecer no próximo jogo, mas mesmo que o Fortaleza vença, chega a 37 pontos, é muito difícil, né? E o Fortaleza, considerar que o Fortaleza vai vencer o Bragantino fora de casa é também ter muita esperança, né? Muita esperança. Não acho, porque eu acho que o Bragantino é um time amarelão, né? É um time que quando você acha que vai ganhar, não vai, mas é um time que não tem pressão. O Bragantino não tem mais nada pro campeonato, já fez só 45 pontos, teoricamente está salvo, não briga mais por Libertadores, não chega mais na pontuação do Fluminense, e o Bragantino, igual você sabe, ele ganha jogos inesperados e perde jogos inesperados também, né? Então não duvido nada, e o Fortaleza vem numa crescente, né? Fortaleza tá invicto a 5 jogos, então Fortaleza tem chance sim de buscar uma vitória em Bragança e colar no Santos, tá? Mas acho difícil. Esperança é ser muito otimismo do ponto de vista do torcedor, ser muito otimista do ponto de vista do torcedor cearense, né, do Fortaleza, achar que o Fortaleza vai ganhar do Bragantino. Mas mesmo que vença, chega só aos 37 pontos, né? Fortaleza também mantém-se aí, de qualquer maneira, numa situação muito delicada. Eu acho que a briga está aí entre Santos e Sport, continua, né? Entre Santos e Sport, Internacional e agora o Ceará. Eu acho que são 4 times aí lutando para não ficarem com essa última vaga. Repito aqui, para mim, Sport já caiu, e para mim, Juventude e Fortaleza também devem cair. Eu acho que são aí 4 times, atualizando essa luta contra o rebaixamento, neste momento, para mim, são 4 times lutando para não ficar com essa última vaga na zona de rebaixamento. Como é a situação do Santos? Eu acertei, deu empate contra o Inter, agora o Santos tem o Sport, coloquei vitória, óbvio. Vou errar, eu acho que eu vou errar aí, Juventude e Santos, eu acho que o Santos vai vencer o Juventude lá, o Santos mais tranquilo, mais calmo, Juventude já rebaixado, possivelmente matematicamente já rebaixado nessa penúltima rodada. Acho que o Santos vence esse jogo.
E vitória contra o Cruzeiro eu coloquei também, porque vai vir aqui o time sub-20 do Cruzeiro, né? O time reserva, um time... Teoricamente, se for pensar, rapaziada, ganhando do Sport, que é obrigação de qualquer time, né? Ganhar do Sport, ainda mais do Sport da campanha que fez, e o Cruzeiro sub-20, né? Como o Leonardo Jardim, para falar, mas pode ser que coloque titular. Não. O próprio técnico do Cruzeiro colocou após a vitória do Corinthians que ele vai com reserva. Reserva do reserva, tá? Ele vai poupar o elenco todo pro jogo da última rodada contra o Santos, porque vai priorizar a Copa do Brasil, que é o chance de título do Cruzeiro. Brasileirão não dá mais. Então, o Santos, então seria a vitória do Sport e mais Cruzeiro, seria 6 pontos. Então, o que o Santos realmente, o jogo para o Santos mesmo é esse contra o Juventude de Caxias, entendeu? Óbvio, a gente colocando vitória é vitória, né? Porque a obrigação de ser ganhar do Sub-20 do Cruzeiro como se a obrigação de ganhar do Sport. E o Juventude também acho que é obrigação, rapaziada. É um time que provavelmente vai estar rebaixado, mesmo que se não tivesse. Mesmo se tivesse. O Santos é mais time que o Juventude, né? Entendeu? Então, joga a responsabilidade pro Inter, pro Vitória, o próprio Ceará, que pode ser sim, que o Ceará só vai se salvar, rapaziada, se ele arrancar ponto, ou do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Cruzeiro. Caso contrário, o Ceará não arranca ponto. O Ceará cai pra segunda divisão com 42 pontos. Porque o Inter tá com 41, provavelmente o Inter ganha do Bragantino em casa e vai para 44 e se salva. Ou empate com o Vasco em São Januário. O Vasco também vindo num péssimo momento. O Wagner não tá falando do Vasco. Mas o Vasco tem somente 42 pontos. O Vasco é um dos times que vem no pior momento dos grandes times hoje do campeonato. Dos times grandes, né? O Vasco vem com 5 derrotas seguidas, então a pressão é gigantesca. E se ele perder pro Inter em casa, vai para 6 derrotas seguidas. E o Vasco depois joga... fora de casa, né? O Vasco joga com o Mirassol, duríssimo, e fecha o campeonato jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então a vida do Vasco não é fácil. Não é fácil. Óbvio, tá numa situação mais confortável que a do Santos, do Vitória, do próprio Inter, mas é de se atentar. Então o Santos tem que dar pro Santos ganhar os 3 jogos, rapaziada. Fechar o campeonato com 47 pontos e quem sabe ainda consegue uma vaga na Sul-Americana, tá? Pega o 13º colocado ali. Mas vamos esperar, tá bom? O time que tiver à disposição ali, ele vai mandar, claro, preservando os principais jogadores que estarão preocupados com a Copa do Brasil. 3 dias depois de enfrentar o Santos, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em Minas pelas semifinais da Copa do Brasil. Então toda a atenção do Cruzeiro estará na Copa do Brasil e o Cruzeiro na última rodada já não estará brigando por nada. Então... eu aposto com você, sim. E lembrando, rapaziada, o Wagner fez algumas projeções de tabela sem pensar talvez no momento dos times, né? Olhando aqui, ó, por exemplo... ele colocou... é que o Juventude já provavelmente vai estar rebaixado, mas digamos que o Juventude ele tivesse uma pequena chance de se a tabela favorecer ele e tudo. O Juventude joga com o Corinthians aqui, ele colocou como derrota. O Corinthians provavelmente vai com o time reserva. Se o time titular do Corinthians já é fraco, o time reserva do Corinthians é mais fraco ainda. Então o Juventude aqui poderia tirar ponto do Corinthians, tá? Tirar ponto do Corinthians. E o São Paulo, o Inter... o Inter colocou empate e derrota. Eu não confio muito no São Paulo também, tá? Talvez o São Paulo, nesse momento, também já não tenha mais chance de Libertadores, né? O São Paulo, olhando aqui a tabela, o São Paulo jogar pra valer pro Inter, ele tem que torcer pro Fluminense, ter um tropeço na próxima rodada. E o São Paulo... aí sim o São Paulo ganhar, né? Cadê? Eu vou voltar aqui, ó. O São Paulo... o São Paulo joga com o Fluminense, falando direto. Então é um jogo que vai acabar... ou o São Paulo tem chance de Libertadores ou acaba o ano pro São Paulo. E pro Fluminense é um jogo importantíssimo. O Fluminense ganhar do São Paulo, matematicamente classifica para Libertadores, né? Então seria importantíssimo o São Paulo ganhar esse jogo, chegar a 51, confronto direto, ficaria somente 4 pontos do Fluminense e ainda joga com o Internacional em casa, sonhando com o Libertadores. Porque talvez nesse jogo aqui, o Inter pegue um São Paulo já meio que de férias, né? De férias. Entendeu, rapaziada? Então por isso que seria importante a vitória do São Paulo contra o Fluminense. Acho difícil. O Fluminense vem jogando bem. Melhorou muito depois de chegar do Zubeldia, tá? Então acho o jogo difícil. E o São Paulo também tem muita oscilação no campeonato, né? O São Paulo vive bons e maus momentos, né? Beleza, rapaziada? Então, é o que eu falei, a gente tá analisando muito pela tabela, mas não olha o momento dos times e a situação. Mas o ideal mesmo, próxima rodada. Santos venceu o Sport. Mirassol não perder pro Vitória. Santos terminar a rodada fora zona de baixamento, né? Bahia, que briga por vaga de Libertadores, ganhar ou empatar com o Juventude para rebaixar o Juventude matematicamente. Para o Santos ter uma rodada mais, jogar com o Juventude já rebaixado, né? Fortaleza também, tentar o Atlético Mineiro conseguir empatar ou ganhar do Fortaleza. Por Fortaleza também já está matematicamente rebaixado, porque se o Fortaleza ele cola no Santos e vencer o Bragantino. E Vasco e Inter, o empate seria ideal. Seria ideal. Porque o Santos não passaria o Vasco, mas acho que não passaria o Inter, mas colaria de vez nos dois times, né?
E o Santos joga com um time rebaixado na próxima rodada. E o Inter joga com o São Paulo fora. O Vasco joga com o Mirassol. Então o Santos poderia na próxima rodada, na penúltima rodada, passar os dois. Entendeu? Mas no pior dos casos seria até o ideal o Vasco vencer. Se for pensar, o Santos só se salvar. Esquece passar dois, o Santos se salvar. Seria o ideal o Vasco conseguir uma vitória aí depois de 5 derrotas seguidas. Porque dependendo da rodada, o Santos passaria o Inter. Acho difícil, porque o saldo de gols do Santos é muito pior, né? O Inter tem menos 8, o Santos menos 14. Então, digamos que se o Vasco ganhasse de 2-0 do Inter, o Santos teria que ganhar de 4-0 do Sport. Existe esse mundo, mas não confia, né? O Santos não é um time de goleiro, o Santos não é um time que já tem dificuldade de fazer gol. Então, não passaria o Inter porque empataria com o número de vitórias e perderia com o saldo de gols. Beleza, rapaziada? Mas vamos com calma, vamos passo por cada vez. Vamos pensar que o Santos precisa, a gente tem que pensar pelo menos, o Santos precisa fazer os 3 pontos na próxima rodada. É o Sport, rapaziada. É o Sport. Já tem que colocar como vitória. Que se empatar com o Sport e perder, merece cair. Merece cair. Beleza? E jogar pressão por Vitória, porque o Santos joga antes, o Santos joga na sexta, Vitória joga no sábado, então o Vitória vai entrar pressionado igual o Santos entrou ontem. O Santos já entrou na zona de baixamento do jogo contra o Inter, porque o Vitória jogou no domingo e venceu o Sport. Agora é o inverso, o Santos vencendo o Sport, o Vitória entra em campo com o Mirassol na zona de rebaixamento, com aquela pressão. Puta, preciso ganhar do Mirassol pra sair da zona, entendeu? Mesmo o empate não serve pro Vitória. O Vitória vai ficar 1 ponto atrás do Santos e o Santos fica fora da zona. E aí só depende dele. Na próxima rodada, jogando contra o Juventude, provavelmente já rebaixado. E o Vitória pegando o Bragantino, teoricamente de férias. Mas aí Bragança Paulista. Aí eu não sei qual vai ser o propósito do Bragantino. O Bragantino pega tanto o Vitória como o Inter. O Bragantino pode decidir o rebaixamento desses clubes aí também, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Então, por enquanto, as notícias foram essas, tá? Curte, se inscreva no canal São Tático News e deixa nos comentários quem vocês acham que está sendo mais ameaçado aí. Olhe a pontuação, olhando a tabela e analisando de forma fria. Para mim, mais ameaçado continua sendo... o Santos é um dos mais ameaçados, até porque o Santos não passa confiança, principalmente em casa, jogando com times pequenos, porque se o Santos ganhasse do Vitória, estaria hoje com 41 pontos e o Vitória com 36, estaria 5 pontos, estaria muito tranquilo. Teria 5 pontos do Z4. Mas foi um jogo que não poderia ter perdido. Empate com o Fortaleza em casa, entre números assim, né? Mas eu acho que um time que tem que ligar o alerta é o Ceará, tá? Ceará, se ele perder, dependendo da rodada, Santos vencendo, Inter empatando ou vencendo o Vasco, não sei, Vitória faz o dever de casa porque Vitória vem no bom momento, tá? Ganha do Mirassol. O Ceará vai bater na zona de baixamento ali, vai ficar na 16ª colocação, porque o Vitória passaria, o Santos colaria e o Inter passaria. Então, o Ceará joga com o Flamengo no Maracanã na próxima rodada. Então o Ceará poderia sim chegar na última rodada na zona de baixamento. Então, para mim, Santos, Ceará, Vitória e Inter. São hoje essas 4 ordens. Santos é o mais ameaçado hoje. Segundo, Ceará. Terceiro, Vitória. Quarto, Inter. São esses ameaças. Mas posso chegar depois da próxima rodada e mudar todos aqui. Porque o Santos não me passa confiança. Não cravo o Santos com 3 pontos com o Sport. Cravo 70-30. Ainda coloco o Santos pode vacilar. Tá ganhando o jogo tranquilo igual o Inter ontem. Amassando o Sport. Tomar um gol de empate e não conseguir mais reverter. Então, rapaziada, infelizmente é a confiança que o Santos passou esse ano pra nós. E lembrando, todo mundo tá cravando que o Santos pode ganhar os 3 jogos seguidos. Teoricamente são fáceis? Sim. Mas o Santos não conseguiu nenhuma vez no ano fazer isso. Fez no Campeonato Paulista. Bateu em de Limeira. Água Santa. Noroeste. Todo respeito. Não conta. Mas o Santos não conseguiu 3 vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nem lembro se o Santos conseguiu 2 vitórias, né, no Campeonato Brasileiro seguidas, né? Se conseguiu foi uma vez e olha lá, tá? Então o Santos não vem num mau momento. O Santos vem num momento bom, vem num momento competitivo e o que pesou ontem foi a escalação. Então espero que o Vojvoda repita o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras e o Mirassol. Repita aquele time com o Schmidt, o Zé Rafael Roleiser não é o Ilharão, Souza e Igor Vinícius. Igor Vinícius não pode ser reserva do Mike, tá? Barreal titular, Neymar no campo. Por isso que eu falo pra vocês ficam reclamando do Neymar, parar de assistir hater, parar de assistir cara que finge ser santista. Olha o Tassiano e o Guilherme jogando ontem, rapaziada. Os caras não conseguem dominar uma bola. Teve bola lá que o Tassiano ganha uma dividida, ele não consegue dar um drible, ele não consegue dar um chute. A bola queima no pé desses caras. Então não tem como vocês falar ou não do Neymar, não tem como o Neymar não jogar pra esses caras jogarem, mano. Teve 2 bolas ontem que o Tassiano recebeu mano a mano. Que se, por exemplo, o Neymar poderia dar um drible, conseguir um pênalti.
uma jogada individual, porque o cara joga de cabeça erguida. Entendeu? Não tem como, não tem como. Então eu espero que o Neymar consiga nesses últimos 3 jogos ajudar o Santos, com assistência, com a presença em campo, com a liderança, e o Santos consiga esses 9 pontos aí e fechar o campeonato com 47 e terminar salvo no campeonato. Beleza, rapaziada? Obrigado e até o próximo vídeo.